a gente tem as estações, e graças às estações a gente pode colher e plantar, e tudo vai sendo governado pelas estações que o Senhor determinou e que só são possíveis pela inclinação que o nosso planeta tem hoje. Se o nosso planeta fosse menos inclinado ou mais inclinado, essas condições não seriam possíveis. A camada de ozônio, as leis da gravidade, tudo que a ciência entende e busca explicar foram definidos pelo nosso Deus para que a gente pudesse existir. Tudo está conectado e interligado de uma maneira perfeita. Não é uma questão aleatória, não é por acaso, não era um motivo, uma razão para que a vida existisse. Era necessário que todos esses motivos, todas essas condições juntas se alinhassem para que a vida existisse. Se uma delas estivesse desregulada, a vida não seria possível. E adivinha só, todas elas estão perfeitamente alinhadas. Tudo está como precisaria estar para que a vida fosse possível aqui na Terra. Mas ainda assim os homens insistem em dizer que uma explosão criou todas as coisas, apenas para não reconhecer o poder e a existência do nosso Deus. Como é que pode, meus irmãos, uma explosão criar tantos tipos de flores, de árvores, de animais, montanhas, mares, rios e lagos, como tudo isso, com tanta beleza e tanta perfeição, pode vir de uma explosão? É mais difícil entender isso do que entender que um Deus santo e amoroso criou todas as coisas com amor e sabedoria para nossa alegria, para que a gente pudesse desfrutar dessa criação e glorificá-lo. E sabe por que isso acontece? Por que esses homens insistem em inventar teorias diferentes do que aquilo que a palavra de Deus nos diz? Com certeza, quem já é casado principalmente vai entender isso. Sabe quando você está assistindo um filme e aí sua esposa chega no meio do filme, aí ela começa: quem é esse? Por que ele está fazendo isso? Por que eles estão aqui? O que é que está acontecendo? Ela perdeu o começo. Ela não está entendendo nesse momento da história o que é que está acontecendo, porque ela não entendeu o que aconteceu no início. E esse é o ponto. Tentar entender hoje a nossa história, a nossa realidade, tentar entender quem é e para onde a gente vai, sem tentar entender de onde a gente veio, faz com que a gente interprete tudo errado. É exatamente o que está acontecendo. E por isso, nesse momento que a gente está agora, de começos, de começar uma nova igreja, de iniciar uma nova jornada aqui na igreja de Campo Grande, eu orei muito ao Senhor e perguntei ao meu Deus, ao nosso Deus, o que é que Ele queria falar. E eu entendi no meu coração que para a gente começar bem, a gente deveria começar pelo começo de tudo. E é por isso que a gente começa hoje por Gênesis, capítulo 1, para entender desde o início quem o nosso Deus é e o que é que Ele faz. Então eu pergunto a vocês, o que é que significa Gênesis? Hoje pela manhã aqui na escola bíblica a gente conversou um pouquinho sobre isso na classe de adultos e jovens. E Gênesis é uma palavra grega que significa origem, início, começo. E o livro de Gênesis é exatamente isso. É o livro dos começos. O começo da criação, o começo da humanidade, o começo do pecado, o começo das alianças que Deus faz com os homens. Gênesis começa a explicar tudo para a gente, como as coisas começaram, como elas foram iniciadas. E entendendo isso, a gente consegue entender todo o plano de Deus até chegar nos nossos dias. E aí tudo se encaixa, tudo faz sentido. O livro de Gênesis, ele faz parte de um grupo com mais 4 livros. Esses 5 livros juntos a gente chama de Pentateuco. Os judeus chamam esses livros de Torá. São os mesmos livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros, a Torá, o Pentateuco, eles são a lei de Moisés. Foram escritos por Moisés para ensinar o povo de Deus quem eles eram, de onde eles vieram. E a gente conhece muito bem a história de Moisés. Moisés foi o homem escolhido por Deus para ir lá no Egito, libertar o povo de Deus, que estava sendo escravizado por Faraó. Os homens oraram ao Senhor, o Senhor ouviu essa oração, mandou Moisés, e Moisés foi lá tirá-los do Egito.
quando eles saíram do Egito, eles passaram 40 anos peregrinando pelo deserto. E durante esses 40 anos, Moisés escreveu esses 5 livros, o Pentateuco, Gênesis. Inclusive, por que ele precisou escrever esses livros? Como eu falei, o povo de Deus estava lá no Egito. E eles passaram 400 anos no Egito. E o que é que acontece? Depois de tanto tempo, eles começaram a conhecer os deuses dos egípcios. Eles começaram a viver como os egípcios. E começaram a esquecer do seu Deus e das alianças que Deus fez com eles. Começaram a ver o mundo como os egípcios vinham. Então, nesse momento, o Senhor usa Moisés para redirecionar a visão do seu povo. Porque o que eles precisavam ver era o mundo como Deus via, não como os egípcios viam. E é isso que Moisés vai fazer agora. Ensinar para esse povo que passou tanto tempo longe de Deus, longe da sua terra, quem eles eram. Porque Moisés chegou dizendo isso lá no Egito. O Deus dos vossos pais, de Abraão, de Isaque e Jacó, lembrou-se do seu povo, viu a aflição de vocês e me enviou. Mas quando ele diz para aquele povo, o Deus dos seus pais me enviou, depois de 400 anos, eles perguntaram, quem é esse Deus? Que alianças são essas? Como ele criou todas as coisas? Não foram os deuses do Egito que criaram todas as coisas? Qual que é a vontade desse Deus? Qual é a lei desse Deus? Como a gente se aproxima desse Deus? E aí Moisés vai explicar tudo isso aqui a partir de Gênesis. E eles precisavam entender tudo isso, porque Deus não queria e Deus não quer que os homens o obedeçam cegamente. Deus se revela a nós e Ele nos explica quem é, o que Ele quer, qual é a sua vontade, para que a gente consiga cumprir essa vontade de coração. Não é cumprir por cumprir, é entender para de coração obedecer. Porque as igrejas estão cheias por todo o mundo de pessoas que não amam a Deus, que não conhecem a Deus. Deus se revela para que a gente o conheça e o ame. E uma vez conhecendo e amando esse Deus, a gente consiga obedecê-lo de coração. Porque Deus nos deu várias leis. Então, para a gente cumprir essa lei de coração, a gente tem que entender o porquê dessa lei. Então, quando a lei de Deus vai dizer, não matarás, você não pode matar o seu irmão. Por que eu não posso matar o meu irmão? Porque a gente vai ver aqui em Gênesis que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Cada um de nós carrega consigo a imagem e semelhança do próprio Deus. Então a gente não pode tirar a vida de alguém que carrega uma imagem tão preciosa. Por que a gente deve guardar o sábado? Porque Gênesis vai mostrar para a gente que durante 6 dias o Senhor criou todas as coisas. E no 7º dia Ele descansou. E Ele deixa para nós esse padrão de trabalhar durante 6 dias, mas durante um dia na semana, a gente para tudo que a gente tem para fazer e a gente vem para a casa de Deus para louvá-lo, para agradecer por tudo que Ele tem feito por nós, para pedir perdão pelos nossos pecados, para aprender sobre esse Deus. E por que a gente não pode adulterar? Porque Deus, no começo de tudo, disse que um homem deveria se juntar a uma mulher, deixar pai e mãe, se tornar uma só carne, sendo fiéis um ao outro para tornar-se uma família. Foi isso que Ele disse a Adão e Eva. E isso que Ele disse a Adão e Eva se torna o nosso padrão de vida. Cada um de nós, cada homem, se junta a uma mulher para criar juntos uma nova família, sendo fiéis um ao outro, assim como a gente deve ser fiel a Deus e como Deus tem sido fiel a nós. Esse é o padrão. Então, por que a gente não pode adorar imagens? Se no Egito tinham tantas imagens de tantos deuses, porque a gente vai ver em Gênesis que o nosso Deus é espírito. Ele é espírito, Ele não tem um corpo. Então, Deus criou a natureza, mas Ele não é a natureza. Ele existia antes da natureza. Então, é isso que precisa acontecer. A gente lê a palavra de Deus e conhece a sua vontade para entender o porquê de cada coisa. Entendendo uma vez o porquê não matar, você consegue cumprir esse mandamento de coração. Entendendo que, de fato, o meu próximo, seja ele bom ou mal para mim, ele carrega a imagem de Deus. E várias outras perguntas que a gente mesmo já fez ao longo da nossa vida. Você certamente, em algum momento, talvez você já se perguntou,
Porque se Deus é bom, por que o mundo é mau? O que foi que aconteceu? Deus criou o mal ou o mal surgiu? Como é que isso acontece? Essas perguntas que a gente se faz, e é normal, está tudo bem questionar essas coisas, tentar entender essas coisas. O problema é quando a gente não procura as respostas na palavra de Deus. Mas elas estão aqui. E tudo isso vai sendo explicado para a gente vai entendendo a nossa vida a partir daquilo que Deus fala. Então a gente entende que não é para a gente adorar o sol, é para a gente adorar quem criou o sol. Não é para a gente adorar os homens, mas quem criou a humanidade. E é isso que a gente vai fazer nesse momento. A partir desse comecinho da Bíblia, a gente vai começar a entender quem Deus é e como Ele deseja ser adorado. Então, Gênesis 1, versículo 1 nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse versículo é ao mesmo tempo a introdução de toda a Bíblia e ele é também o resumo daquilo que todo esse capítulo vai tratar. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E o que aqui Moisés quer falar quando ele diz no princípio? Ele quer dizer que no começo, antes de qualquer coisa existir, Deus já existia. Deus estava lá, no princípio de tudo. Isso mostra para a gente que Deus é eterno, que Ele sempre existiu, que Ele é autoexistente, ninguém criou Deus. Ele sempre existiu. Quando a gente pensa em eternidade, a gente sempre pensa na eternidade para frente, né? No para sempre, existir para sempre. Mas a eternidade divina é existir para sempre e desde sempre. Deus sempre existiu e sempre vai existir. E Ele lá no princípio estava criando os céus e a terra. E quando Ele diz os céus e a terra, o que é que Ele está dizendo? Que Ele criou tudo. Todas as coisas que a gente conhece, tudo que a gente consegue ver, foi criado por Deus no começo. Existe uma expressão em latim que se chama criação ex nihilo. Significa criação do nada. Do nada. Isso mostra a soberania e o poder de Deus nas nossas vidas. Como Ele é diferente de nós. Porque a gente cria coisas, mas a gente cria coisas é diferente de Deus. Porque o que acontece? Se eu criar uma escultura, eu vou pegar o barro, eu vou moldar esse barro e eu vou transformar ele em algo muito bonito. Eu vou dar uma forma, eu vou colocar cores nessa escultura, mas eu não criei o barro. Eu transformei o barro. Deus não. Deus cria do nada. Ele fala e aquilo passa a existir. A gente cria coisas nessa condição de transformá-las em algo novo, mas a gente não cria nada do zero, como Deus faz. O verbo aqui, na língua original, é bará. Criar é bará. Toda vez que esse verbo aparece na Bíblia, ele sempre está vinculado às obras de Deus, porque só Deus cria desse jeito, só Deus cria de fato, do nada, alguma coisa. E é importante a gente entender isso, porque Deus é de fato distinto da criação. Ele é diferente das coisas criadas. Como eu disse, Ele é eterno. A criação não. O mundo foi criado e um dia ele vai acabar. O mundo não existiu desde sempre, porque quando Jesus voltar, o mundo que foi criado, as coisas que a gente conhece, elas não existirão mais. Tudo passará. E o Senhor Jesus transformará tudo isso em novos céus e nova terra. A criação se desfará e algo novo surgirá. Então, até isso, tudo que a gente conhece, como é hoje, deixará de existir. Foi criado um dia e um dia deixará de existir. E a Bíblia fala que a própria criação, ela anseia por esse dia em que ela deixará de estar contaminada pela queda, pelo nosso pecado, e será restaurada a sua glória. Porque Deus criou tudo muito bom. A gente vai ver isso. Mas o nosso pecado não afetou só a gente. Quando Adão e Eva pecaram, o pecado trouxe consigo consequências para toda a criação. E a criação também sofre e geme, esperando o dia em que o seu Criador voltará para transformá-la, para restaurá-la. Então, se Deus é distinto da criação, Ele criou tudo, mas Ele não é tudo. São coisas diferentes. Nós não podemos adorar a natureza. A gente não pode adorar as pessoas, a gente não pode adorar os anjos, porque tudo foi criado por Deus, mas nada disso é Deus. Está entendendo como é diferente? Mas por mais que isso pareça claro para nós,
Em todo o mundo, em todas as religiões, eles fazem exatamente isso. Eles adoram a criação. Eles adoram aquilo que foi criado. O panteísmo é exatamente isso. Essa ideia de que Deus e o universo são uma coisa só. Deus é tudo e tudo é Deus. Mas não é isso que ele fala na sua palavra. São coisas diferentes. E a gente vê isso acontecendo em todos os lugares do mundo. Na Índia, por exemplo, as vacas são consideradas animais sagrados. É um animal que não tem raciocínio, que não tem inteligência, e ela é considerada um ser sagrado. Na Grécia, os homens criaram deuses para representar muitos elementos da natureza. Por exemplo, Poseidon é o deus dos mares, e eles adoravam Poseidon para poder adorar os mares. No Egito, que a gente está falando aqui tanto, né, de onde o povo de Deus saiu, eles adoravam o deus Ra, o deus Sol. Os povos nórdicos adoravam o trovão através do deus Thor. Hoje todo mundo conhece o Thor por causa dos filmes de super-herói. Mas Thor é de fato um deus da cultura nórdica que era adorado, que tinha templo, e as pessoas faziam sacrifícios para Thor, o deus do trovão. E ao longo de toda a história a gente vai vendo a história se repetir. Homens que negam a existência de Deus e criam deuses para si. E não só elementos da natureza, mas em Roma, no Império Romano. Os imperadores eram adorados como se eles fossem deuses. No Egito, os faraós eram adorados como se fossem deuses. Existe no homem, no coração do homem, a necessidade de adorar algo. Deus colocou no coração do homem a eternidade e nós ansiamos pela adoração de alguma coisa. A questão é que todos nós adoramos algo. Alguns vão adorar o Senhor, Criador de todas as coisas. Outros vão criar deuses para si. E outros vão adorar a si mesmos. Mas todo mundo, em todo lugar, estando em uma igreja ou não, está adorando alguém. Está adorando alguma coisa. E a gente está aqui hoje para entender que a gente precisa adorar o Deus Criador de todas as coisas. E como eu falei, essa história não é nova, ela vem se repetindo, e Paulo falou sobre isso. Paulo alertou os homens lá na igreja de Roma, na carta aos Romanos. Paulo disse o seguinte: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. E é isso que a gente faz. A gente adora qualquer coisa, as estrelas, o sol, a lua, mas a gente se nega a dobrar os joelhos diante do Deus verdadeiro. A nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, ela diz o seguinte sobre essa questão. Ela nos ensina que a gente deve fazer diferente. Ela diz assim: Deus tem em si mesmo toda a vida, toda a glória, toda a bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. É isso que a nossa confissão de fé vai dizer. E se Deus criou tudo, como de fato criou, a gente também precisa entender como que as coisas foram criadas. Porque ele não criou tudo de uma vez. A Bíblia mostra que houve ordem, que houve um processo. Etapas foram se cumprindo, tudo de uma forma lógica e inteligente. Por exemplo, Deus não podia criar os peixes sem criar os mares. Deus não podia criar os animais sem antes separar as águas da parte seca. Deus não podia criar os homens antes de criar a luz e as plantas para que houvesse oxigênio. Então, toda a criação, todos os dias que a gente vê desde o departamento infantil, no primeiro dia Deus criou isso, no segundo isso, no terceiro isso. Toda essa criação, cientificamente falando, ela tem uma lógica perfeita. Tudo se encaixa e as coisas que vão sendo criadas, elas permitem que as próximas coisas venham a existir. No mês passado, a gente trouxe uma cientista para a nossa igreja para conversar com os nossos adolescentes. E ela explicou para eles, ela é formada em química, e ela mostrou para eles como na química a gente consegue provar que cada coisa foi criada no tempo certo para permitir que as outras coisas foram criadas. Tudo se encaixa perfeitamente. Deus é perfeito em tudo que Ele fez. Às vezes a gente só não consegue perceber tudo isso. E como eu disse, houve uma ordem. Versículo 2 de Gênesis nos diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus
pairava por sobre as águas. As coisas não existem por acaso, tá? Eu acho que isso já está bem claro para a gente. Elas não existem por acaso. Tudo foi criado com intenção. Deus é Deus de ordem. E isso vale para tudo na nossa vida, não só para os dias da criação. Deus é Deus de ordem. E Ele vai organizando tudo. E aí ele começa dizendo, o texto começa dizendo, a terra, porém, estava sem forma e vazia. O que é que isso significa? O que é que significa sem forma? O que Moisés está falando para a gente é que quando Deus criou as coisas, elas foram criadas como uma matéria-prima, como uma massa bruta, ainda sem estrutura. Mas Deus iria, ao longo dos dias, dando forma a essa massa bruta, a essa matéria-prima. Ela estava num estado mais simples e com o tempo ela se desenvolveria. Era isso que Deus iria fazer ao longo de cada dia. Isso que foi criado no início, essa matéria-prima seria desenvolvida. Ela era sem forma, por esse motivo, mas a Bíblia diz que ela estava vazia. O que é que significa isso? Vazia de quê? Não tinha vida, nenhum tipo de vida. Não tinha plantas, não tinha animais, não tinha pessoas. Ela ainda estava vazia, mas isso iria mudar muito em breve. E a Bíblia fala para a gente que havia trevas sobre a face do abismo. E aí tem gente que interpreta isso aqui de formas bem erradas, de formas bem confusas. Então, de forma bem simples. Trevas aqui, normalmente a gente associa ao quê? Ao mal, ao pecado, a Satanás, não é? Mas nesse sentido aqui, trevas quer dizer o quê? Escuro. Havia trevas porque a luz ainda não foi criada. Ela seria criada no primeiro dia, mas ainda não foi criada. Havia trevas sobre a face do abismo. Que abismo? O que é abismo? Abismo é onde a gente cai. Não é isso? Quando a gente pensa num abismo, é como se houvesse algo que a gente pudesse cair, um vão, uma profundeza, porque não havia forma. Era um vácuo, um vão ainda, de uma massa não formada. Era isso que ele estava dizendo. Havia trevas sobre a face do abismo. Era como se essa massa, essa matéria-prima, ela tivesse um estado líquido ainda. Não era duro, não era sólido. Por isso não podia ter vida. E como é que eu sei disso? Como é que a gente entende que era uma massa líquida? Porque no próximo versículo ele vai dizer: o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Imagina um mar revolto. Era mais ou menos isso. Só que hoje a gravidade, pelo poder de nosso Deus, sustenta o mar no lugar dele. Não existia gravidade ainda, não existia nada. Existia essa massa sem forma, se movendo, e o Espírito de Deus pairando por sobre ela. E isso é uma coisa muito importante da gente perceber. Às vezes a gente lê com tanta pressa, não presta atenção nos detalhes, mas vê só. Duas coisas muito importantes. A primeira é esse verbo pairar, tá? Pairando sobre as águas. O sentido original dele, quando ele diz o Espírito está pairando sobre as águas, isso indica o quê? Presença. Nosso Deus estava perto do que ele estava criando. Ele estava criando todas as coisas, ele estava perto daquilo. Esse verbo na Bíblia, ele é usado em outros momentos, esse pairar, para indicar uma ave que fica no seu ninho, cuidando dos seus filhotes. É a mesma ideia. Deus não criou o mundo e deixou ele à revalia. Ele criou tudo e ele ficou perto, cuidando de cada detalhe, pairando por sobre as águas. E um detalhe importante, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A gente já viu no versículo 1 que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas agora a Bíblia diz para a gente que quem está aqui pairando é o Espírito de Deus. O que começa a ser introduzido para a gente agora é o conceito da Trindade. Um Deus, três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É isso que começa a aparecer para a gente agora. Deus que estava na criação, criando céus e terra, junto com o Espírito Santo que pairava por sobre as águas, que cuidava dessa criação, estavam juntos nesse momento. A gente não vê aqui o nome de Jesus ainda, mas lá no Evangelho de João, capítulo 1, a gente vai entender isso melhor. João vai dizer assim para a gente, capítulo 1, versículos de 1 a 3. No princípio, e começa igual a Gênesis, está vendo? No princípio criou Deus os céus e a terra. E João começa agora dizendo a mesma coisa. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele
nada do que foi feito se fez. O Verbo é Jesus. Estava com Deus desde o início, criando todas as coisas por intermédio dele. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, cuidando de tudo desde o início para o nosso bem. E como eu falei, Deus é um Deus de ordem e Ele não deixaria a sua criação naquele estado, Ele iria desenvolvê-la, Ele iria dar ordem àquilo tudo. E no versículo 3 ele diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. A palavra de Deus, ela não é só informativa, ela é autoritativa, tem poder na palavra do nosso Deus. Deus fala e as coisas acontecem. E não há resistência da criação. Assim que ele diz, haja luz, a luz surge, ex nihilo, do nada. Não havia sol, não havia estrela, não havia nada, mas a luz surge, assim como todas as outras coisas, em todos os outros dias. O autor aos Hebreus, ele diz lá no capítulo 11 o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu sei que não é fácil para muita gente entender que um Deus criador do nada cria tudo. A gente tem que ter fé para entender isso também. Por mais que a gente tenha provas científicas de que tudo faz muito sentido, o nosso Deus precisa nos iluminar para que a gente consiga enxergar essas verdades com o coração aberto. E uma aplicação que eu queria fazer em relação a tudo isso, meus irmãos, sobre esses primeiros versículos, é que essa palavra tem poder e ela iluminou todo o mundo no primeiro dia da criação. Mas essa mesma palavra, que continua tendo o mesmo poder, ela ilumina o nosso entendimento e o nosso coração. É um poder imenso e ilimitado. Ele fala e as coisas surgem. Ele diz, haja luz e haverá luz. Ele diz, haja fé e haverá fé. Não importa como você viveu, não importa qual foi a sua jornada até aqui, se Deus disser, haja fé, do seu coração brotará fé. É uma graça irresistível, não tem o que pare esse poder. Quando Ele disser, acontecerá. Então, se você tem alguém na sua família que não conhece o Senhor, que não ama o Senhor, peça a Deus que o Senhor diga essas palavras, para que na vida do seu parente, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, Ele diga, haja fé. E haverá fé de uma forma impressionante e incontrolável, porque ninguém consegue parar os propósitos de Deus na nossa vida. A fé brotará e tudo mudará. Assim como uma palavra fez com que tudo mudasse na vida, na criação, com uma palavra do nosso Deus, tudo pode mudar na sua vida e na vida que você ama. É o mesmo Deus, é a mesma palavra e é o mesmo poder. Nada está fora do alcance do nosso Deus. Nada é grande demais, nada é difícil demais. O nosso Deus pode todas as coisas. E então, uma vez que Ele disse que haja luz e houve luz, Ele agora no versículo 4, Ele vai avaliar. Ele vai dizer, e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. A luz é boa porque tudo que Deus faz é bom. É a natureza dEle e a criação dEle reflete essa natureza. Tudo que Deus cria é bom. Ele vai dizendo isso a cada dia. E viu Deus que isso era bom. E quando Ele completa toda a sua criação, no final do 6º dia, Ele olha para tudo e diz, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Tudo se encaixava de forma perfeita e plena. Tudo estava organizado, tudo estava em ordem, de forma maravilhosa. Tudo era muito bom. A criação original era boa, mas como eu falei, o nosso pecado perverteu todas as coisas, não só o nosso coração. O pecado é uma corrupção da boa criação de Deus. Corrompeu o nosso coração e corrompeu tudo na terra. Então a gente vive agora em um mundo caído. Deus disse isso a Adão e Eva. Antes o jardim lhe dava tudo. Agora você vai precisar trabalhar, suar para poder comer o seu pão. A terra não brotará sozinha. Você precisará se esforçar, porque a criação está contaminada. A criação está condenada junto
com todos os homens. Mas existe uma esperança para tudo isso. E essa esperança é o Senhor Jesus. Nós somos homens caídos, pecadores, mas Deus está fazendo tudo novo em nossas vidas, em nossos corações. E como eu disse, é um Deus de ordem. Então, uma vez que a luz foi criada, agora Ele diferencia as trevas da luz e fez separação entre a luz e as trevas. Deus não apenas cria, Deus separa. Criação envolve distinção, envolve limites. A vida diante de Deus exige discernimento. E isso é muito importante para a gente entender, porque a gente vive numa vida e em um tempo de relativos. Tudo é relativo. Nada é verdadeiro, nada está certo ou errado, tudo depende. E isso não é verdade. Nem de perto. As coisas são o que são. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O certo é o certo, o mal é o mal. Deus é Deus, a criação é a criação, o homem é o homem, a mulher é a mulher. Deus criou coisas diferentes, de formas distintas, e essa é a vontade dele, que as coisas sejam como elas devem ser. Foi assim que Ele criou, mas a gente tem essa capacidade de deturpar tudo ao nosso redor, na nossa vida e na vida dos outros. É isso que a gente faz quando a gente está longe de Deus. A gente muda o significado, a gente cria outros deuses, a gente vai deturpando todas as coisas que Deus criou de forma perfeita. E Ele não vai fazer isso apenas nesse momento. Esse é um padrão de Deus, diferenciar as coisas, deixar tudo preto no branco. E Ele faz luz e trevas, e Ele separa águas de cima e águas de baixo do firmamento, terra seca e mares, dia e noite, animais segundo a sua espécie. Tudo vai seguindo uma ordem lógica, perfeita, tudo se encaixa. Então as trevas são apresentadas aqui não como pecado. Tá? Isso é muito importante a gente entender. Deus não criou o pecado, Deus não criou nada mal. As trevas aqui são a escuridão. Mas depois, ao longo da Bíblia, a gente vai usar isso aqui como metáfora. A gente vai representar o mal pelas trevas e vai representar o bem pela luz. Tá? Mas nesse momento isso não significa pecado. Tá? Tudo que Deus criou é bom. A gente vai usar isso como uma forma simbólica de luz e trevas. Então, santidade e pecado são coisas distintas. Luz e trevas, verdade e mentira, o reino de Deus e o reino das trevas. Tá? Mas nesse momento, trevas só significa isso, a ausência da luz. E chegando aqui ao versículo 5, chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Quando Deus nomeia, Ele dá uma identidade para aquela coisa. E nomear, principalmente na cultura judaica, quer dizer ter autoridade sobre alguma coisa. Deus está exercendo domínio sobre a sua criação. Nas Escrituras isso acontece muito, a gente vai vendo ao longo das passagens que muitas vezes Deus mudou o nome de homens e mulheres para significar outra coisa. Abrão virou Abraão, Sarai virou Sara, Jacó virou Israel. Deus mudava o nome daqueles homens, daquelas mulheres, porque uma nova vida surgia. Algo aconteceu na vida deles para que eles fossem novas pessoas que amavam ao Senhor, seguiam esse Deus e cumpriam as suas alianças. Dar nome às coisas quer dizer ter autoridade, domínio sobre a criação. Quando você tem um filho, você escolhe o nome do seu filho, porque é o seu filho. Então Deus, que criou todas as coisas, Ele é dono de todas as coisas. E Ele dá nome a cada uma delas, porque é isso que Ele faz. E não só isso. Como eu disse, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus faz com que o homem faça exatamente isso. Ele dá ao homem, Ele delega ao homem funções e diz: Adão, cuide do jardim, cultive o jardim, cuide daquilo que eu criei. Guarde o jardim, exerça domínio sobre essa criação. E Ele diz a Adão uma coisa importante. Ele diz: Adão, dê nome a cada um dos animais. O que Ele está dizendo é: Adão, Adão, haja como eu agi. Cuide dessa criação como eu cuido. Dê nome aos animais, dê uma identidade, governe-os como eu governo. Em obediência, em submissão, Adão vai cumprindo todos esses mandamentos, entendendo quem Deus é e seguindo os passos de Deus. E deveria ter sido assim sempre. Mas nosso pecado nos afastou de Deus.
A gente não conseguia saber quem Deus era e não conseguia se relacionar com Ele. Mas Adão, até certo ponto, conseguiu. E hoje, a gente também consegue, por causa de Cristo Jesus. Então, houve tarde e manhã, o finalzinho do versículo, o primeiro dia. É estranho, né, que seja tarde e manhã. Normalmente, para a gente, é manhã e tarde. Mas Deus está aqui agora, encerrando esse primeiro momento criacional, esse primeiro dia, encerrando ele, né, estabelecendo o tempo, ordenando o tempo, não só as coisas, mas o próprio tempo. E aí tem uma coisa importante da gente entender. Para os judeus, o dia não começa com o nascer do sol, como é para a gente. Para os judeus, o dia começa no pôr do sol. É por isso que ele está dizendo, houve tarde e manhã, porque para eles é o inverso. O dia começa no pôr do sol. Tem um teólogo chamado Bruce Waltke, que ele diz o seguinte: é possível traduzir isto assim: veio a tarde e então a manhã. A ideia, como expressa pelo hebraico, é que o primeiro dia termina quando as trevas da tarde se dissipam pela luz da manhã. E é por isso que houve tarde e manhã, o primeiro dia. E esse padrão vai seguindo em cada um dos dias. Deus vai criar os planetas, Deus vai separar as águas, vai criar os peixes, as aves, os répteis, vai criar as plantas, as árvores, as sementes, e até chegar o homem, que será verdadeiramente a imagem e a semelhança de Deus aqui na Terra. Então, para a gente ir chegando aqui próximo da conclusão, o Catecismo de Heidelberg, ele diz o seguinte: quando alguém lhe pergunta o porquê de você dizer que crê, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Se alguém lhe perguntar o porquê você acredita nisso, o que é que você responderia? E a resposta do Catecismo de Heidelberg é a seguinte: creio que o eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo criou do nada o céu e a terra, e tudo o que neles há, e ainda os sustenta e governa por seu eterno conselho e providência. Ele é o meu Deus e o meu Pai, por causa do seu Filho, Jesus Cristo. Nele confio de tal maneira que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo que é necessário ao corpo e à alma, e que também converterá em bem toda a adversidade que me enviar nessa vida conturbada. Tudo isso ele pode fazer como Deus Todo-Poderoso e quer fazer como um Pai fiel. Esse Deus que criou todas as coisas cuida de nós, assim como ele cuidava da sua criação no início. Nos abençoa, nos protege e sustenta nossas vidas. Então, meus irmãos, diante de tudo que a gente conversou até agora, de tudo que eu pude explicar para vocês, tem algumas lições que eu queria que a gente guardasse no coração, para que a gente conseguisse viver essas verdades e aplicar essas verdades todas sobre a criação e sobre esse Deus Criador na nossa vida. O mundo só existe porque Deus quis. A nossa igreja só existe porque Deus quis. Todos nós só existimos porque Deus quis. E isso é muito importante, porque se Ele só criou o que Ele quis, você não está aqui por acaso. Você está aqui, vivo, porque Deus quis. Eu sei que tem dias que são muito difíceis. Eu sei que são muitas lutas. E eu sei que tem um monte de gente sofrendo com depressão e ansiedade, se deixando levar pelas mentiras que Satanás conta, dizendo a você que você não vale nada, que ninguém te ama, que você está só. Mas Deus quis criar você. Deus escolheu criar você de uma forma única. Só existe um de você em toda a terra. Não foi por acaso, não foi aleatório. Deus escolheu criá-lo para que você possa conhecê-lo e adorá-lo. Então não se perca em imaginações, em filosofias. Acredite no que Deus fala para você. Importa o que Deus pensa, mesmo que você não pense tão bem de si próprio. Deus diz: eu amo você, criei você, fica perto de mim. E aí tudo começa a se realinhar, tudo começa a fazer sentido. Entendendo de onde você veio, você vai entender quem você é e para onde você precisa ir. Entendendo toda essa história da criação, entendendo tudo que Deus fez até aqui, você consegue caminhar, porque Deus é o começo da história da criação, mas Ele é o começo da nossa história. Ele é o alfa
e o ômega, o princípio e o fim da nossa história. Tudo começou com Deus e tudo terminará em Deus. E a minha oração é que a gente esteja junto diante dele no último dia, glorificando o nome dele, de joelhos dobrados, reconhecendo que ele sempre foi o Criador de todas as coisas, o nosso Deus, o nosso Salvador. Então, meu irmão, venha, conheça esse Criador, se achegue a ele. Se você estava longe dele por muito tempo, chegou a hora de se reaproximar desse Deus, porque ele ama você, porque ele cuida de você. Nós somos homens pecadores que não merecemos nada, e Deus nos deu tudo, inclusive a si mesmo. Se esse Deus, que faz do nada a luz surgir, fez isso por nós, o que é que ele não pode fazer pela sua vida agora? Qual é o impossível para Deus? Tem coisa que é impossível para a gente, que é difícil demais, mas tenha fé, meu irmão. Ore, fique diante do Senhor, peça e aguarde. Nem sempre vem rápido, às vezes é o tempo de Deus, faz parte do processo, aprender a depender desse Deus Criador, mas enquanto essas bênçãos que a gente aguarda não chegam, a gente confia de que Ele está perto, e que Ele vai cuidar, e Ele vai prover. Ele fez isso desde o começo, Ele não vai falhar. Hoje a gente inicia aqui, nesse primeiro domingo, essa caminhada como igreja em Campo Grande. Então, como igreja, a gente precisa reconhecer que no princípio de tudo, Deus. Antes dos nossos planos, Deus. Antes das nossas forças, Deus. Antes da nossa história, Deus. Antes de tudo, Deus. Colocando Deus no lugar dele, tudo mais vai se alinhar e vai se encaixar. Então que a nossa igreja aqui em Campo Grande não esteja só de portas abertas, mas de coração aberto. Que a gente não se preocupe apenas com a organização dela, mas que a gente continue dependendo de Deus para tudo que a gente escolhe fazer aqui. E que o Criador e não a criação sejam adorados em cada um desses cultos que a gente vai prestar aqui junto. Que a gente reconheça que o nosso Deus é o único e verdadeiro Deus. E que a gente cante com fé e força e certeza de que Ele ouve, porque Ele está vivo, cuidando de nós, nos abençoando e nos protegendo. Tudo podia ter dado errado. Todas as coisas podiam estar fora do lugar, mas a terra está na distância certa do sol. O eixo da terra está na inclinação certa para que a temperatura seja perfeita para a nossa existência. A gravidade segura no lugar certo todas as coisas. Tudo coopera para o nosso bem. Deus não perdeu o controle de nada do que Ele criou. Ele sustenta desde sempre e para sempre, não só a criação, mas as nossas vidas, e nós louvaremos por isso, para sempre. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, ó Deus, nessa noite, para reconhecer diante de Ti, que o Senhor é o nosso Criador, Deus dos céus e da terra, que criou todas as coisas, que nos criou, que nos deu uma vida, que tem nos transformado para a Tua honra e para a Tua glória. Então eu te peço, ó Deus, que nessa noite nos dê fé, que o Senhor nos abençoe, nos proteja, firme os nossos passos, ilumine os nossos corações, para que a gente tenha certeza, ó Deus, de que cada uma dessas palavras registradas na Bíblia é verdade. A gente pode confiar e a gente pode descansar na certeza de que o Senhor continua pairando ao nosso redor, cuidando de nós, de cada detalhe das nossas vidas. Então não nos deixa ser ingratos, ó Deus. Não nos deixa parar de ver tudo aquilo que o Senhor já fez. Nos ajuda a perceber a Tua mão presente, firme e forte, nos conduzindo ao longo de toda essa caminhada. Cuida da nossa igreja, ó Deus. Obrigado por cada um daqueles meus irmãos que o Senhor trouxe nessa noite para cá, para ouvir essas palavras, para ter essa certeza de que o Senhor os ama, os criou e os quer bem. Então nos abençoa, Deus, como igreja Tua. Nos perdoa porque a gente esquece disso e a gente tenta viver pela nossa própria força, mas nos ajuda a confiar no Senhor, a depender do Senhor e amar o Senhor como o nosso Criador. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.